Eu disse para vocês, para quem estava na aula passada, que na aula de hoje eu ia dar exemplos práticos de como usar as citações na redação. Citação de tudo, de livro, de filme. De livro, eu vou deixar uma aula separada. De filme, de seriado em especial, né? De páginas de internet. E aí eu coloquei... Eu tinha poucos exemplos comigo aqui de redação nota 1000. Eu fiz uma pesquisa na internet e eu achei mais alguns, tá? Interessantes, que eu quero mostrar para vocês, tá? Contextualizando isso. Só que tudo isso está ligado numa coisa que eu já conversei com vocês numa das primeiras aulas, que são as competências, tá? Andrei, se você quiser, você começou agora, todas as aulas anteriores estão gravadas e tem alguns videoaulas que eu gravei em estúdio também, tá? Deixa eu ver se eu tenho, acho que tem uma aqui, ó, essa aqui, ó, aula 3, critérios de correção. Eu explico como que o Enem corrige, são 5 critérios básicos, né? E eu vou voltar agora a falar desses critérios de maneira um pouco mais aprofundada, tá? Uma de vocês me mandou um questionamento muito legal, até que não estava claro para ela a diferença entre o critério 3 e o critério 4. Eu até comento com vocês que na redação do Enem, dificilmente a nota do C3 que eu falo, C3 e C4, vai ser maior do que 60, maior do que 100 nunca acontece. São dois critérios muito parecidos. Eles estão ligados também à citação. Tá? Então, vocês estão enxergando aqui a tela, né? Só para eu... Só alguém dê um ok aqui. Tá. De vez em quando eu vou voltar aqui por causa da questão do áudio. Tá? Eu fiz agora para vocês, de maneira exata, de 0 até 200, o que o corretor do Enem deve fazer, qual é a justificativa para ele dar a pontuação para vocês. Né? Então, esse texto aqui é do Manual de Redação do INEP, tá? Não é texto meu, nem de site, não, é um texto oficial. Os corretores do Enem têm esse mesmo texto que vocês estão vendo aqui agora. Tá? Então a gente começa, eu gosto de deixar de maneira muito didática, então eu não fiz aquele resumo, porque vocês não têm que estar vocês têm que estar preocupados em fazer uma redação boa, tá? Não em como que essa redação vai ser corrigida, por que você deixou de tirar uma peculiaridadezinha, né? Por que você podia ter tirado mais, claro que é importante saber, mas o importante é escrever bastante, né? Então eu fiz agora eu departamentalizei, né, as competências de cada redação, então só voltando, são 5 competências. Eu coloquei aqui até a 4ª, porque a 5ª eu estou dando aulas separadas, a 5ª é proposta de intervenção, que já eu vou abordar ela de maneira diferente com vocês, que eu já tinha conversado. Tá? Então a primeira, novamente, né, eu já tinha falado para vocês nas aulas anteriores que a primeira fala do quê? A questão da escrita formal, a ortografia. Então, todo erro de ortografia que vocês tiverem na redação do Enem, vocês vão perder pontos aqui, tá? Só que não é só ortografia. Tá? Entram outros fatores aqui também. Eu já falei para vocês a questão de linguagem informal. É um erro que meus alunos cometem muito. Vocês, felizmente, não têm esses erros. Alguns de vocês já tiveram em anos anteriores comigo. O que é linguagem informal? É quando você escreve da maneira que você fala. Você não pode fazer isso numa redação. A redação tem que estar numa linguagem formal, numa linguagem culta. Então, quando você escreve gíria, por exemplo, né, mesmo que não tenha erro de ortografia, quando você reproduz diálogos, coloca, enfim, alguma construção que não esteja legal, né, você vai perder pontos aqui, além dos erros de ortografia. Né, falta de acentuação. Hoje, o que mais vocês perdem ponto é em questão de acentuação. Tá, quando a acentuação está errada, principalmente a falta, eu já até falei em aulas passadas isso. Uma das coisas que contribui são os aplicativos, né, WhatsApp, os que vocês usam, o Messenger, porque é o costume, né? Vocês não têm, nem eu também não tenho o costume de acentuar palavras, né? Então isso acaba indo para o inconsciente e esse é um problema grande no Enem. Vocês perdem muitos pontos de bobeira, tá? No Enem por causa disso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aqui no campo, tá? Eu respondo para vocês. O Iago entrou agora. Acho que está todo mundo hoje aqui, né? Hoje não faltou ninguém, que bom. Tá? Então, as notas, cada competência é dada de 20 em 20, tá? Então, por exemplo, na competência 1, você vai tirar 0 o quê? Se você demonstrar um desconhecimento total da modalidade de escrita. O que é se você cometer erro de cabo a rabo na redação? Se tua redação for uma redação, eu brinco até de praticamente um analfabeto, né? Tiver erro de ortografia do início ao fim, você vai tirar 0. É muito raro alguém tirar 0 só nessa competência. Geralmente, quando você tira 0 aqui, você tira 0 na redação inteira, tá? Porque a redação inteira está ruim. Uma pessoa que tem erros muito grandes, né, de ortografia, que tira 0 aqui, e aí a redação toda dela é comprometida, né? E aí vai subindo, né? Então 40 pontos,
Percebam que aqui não tem 20, já pula para 40 direto, tá? Alguns critérios têm isso. Mas ou a pessoa tem essa habilidade de dar uma pontuação intermediária, tá? Isso aqui ela só não pode múltiplo de 10. Então, por exemplo, eu não posso dar 30, mas eu posso dar 20. Tá? Então, esses são as linhas que os corretores do Enem têm. Então, ele vai te dar 0 se a sua redação tiver no C1 cheio de erros de ortografia ou de linguagem formal. Você vai tirar 40 se você tiver um domínio precário da modalidade da escrita formal da língua, né, de forma sistemática. Então, se você comete muitos erros, né, também na redação toda, aí vai subindo, né? Então, na 80 você tem domínio, mas é um domínio insuficiente, você continua cometendo muitos erros. 120 já é um domínio mediano, tá? A maioria das pessoas que faz redação fica nessa faixa aqui, as que não zeram, né? 160, aí já pula, tá? Se vocês tirarem 160, fiquem contentes, porque é alto, tá? Os corretores são criteriosos em relação a tirar ponto aqui. Então, a 160, o que já fala? Ele demonstra um bom domínio da modalidade formal, né? A escolha de registro com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Então, quando você comete erros, pouquíssimos erros, né? E 200 você conta aquela excelência, né? Um excelente domínio da modalidade, né? Da escolha, são os desvios gramaticais ou convenções são aceitos somente como excepcionalidade. Lembra que eu falei para vocês que tem muitas redações nota 1000 que tem erros de ortografia? O aluno esqueceu de acentuar uma palavra ou outra, mas isso tá aqui no critério, tá? São considerados erros excepcionais. Então, erros muito pequenos, erros, né? São plausíveis e não vai tirar ponto, não vai chegar no 160. Mas para isso, a redação toda tem que estar num padrão muito alto, tá? Até que tranquilo, né? Qualquer dúvida, vocês perguntem aqui. Então, C1 é isso. Toda nota que eu der para vocês vai ser dessa maneira também aqui, né? O meu critério é C1 e eu já dou a pontuação. Tá? A competência 2. A competência 2 que vocês precisam saber, de maneira geral, é falar, escrever sobre o tema. É isso. Se você não escreve sobre o que foi pedido, você vai perder pontos aqui. Dos 5 critérios, o critério mais fácil para vocês terem nota máxima é esse aqui, tá? O 200. Então é muito comum o aluno ter uma nota 200 aqui, porque ele fez o padrão dissertativo, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Desde o início, introdução, desenvolvimento e fim, ele não fugiu ao tema, só que ele falhou em outras situações. Então ele falhou na argumentação, ele falhou em ortografia, ele falhou na intervenção, mas aqui ele não falhou. Então você pode ter garantido, com esse 200 aqui, às vezes, você consegue ter uma nota até mediana, justamente por causa disso, tá? Então, o que vocês não podem esquecer aqui jamais? Primeiro, não tergiversar. Eu já falei que eu gosto muito dessa palavra para vocês, né? Tergiversar, quando você tergiversa, quando você escreve sobre coisas alheias ao que foi pedido, né? Você fala sobre coisas alheias, né? Você, na gíria, é o famoso viajar. Quando você viaja na redação, né? É aqui, você tá perdendo pontos aqui. E o que é o padrão dissertativo? Toda redação de Enem, toda, é obrigatória. Ela vai ser sempre um padrão dissertativo argumentativo. O que é isso? Eles querem que vocês opinem, tá? De maneira dissertativa, explicando, dando argumentos, explicando cada argumento. É isso. Quando que você perde ponto aqui? Quando, por exemplo, você quer fazer uma descrição. Você coloca eu já vi muita redação assim, a pessoa reproduz diálogos entre ela e uma outra pessoa imaginária, entre ela e um sábio, né? Enfim, ela não entra na questão da argumentação, ela faz isso achando que o corretor vai entender, né? E eu já vi situações aqui também, por exemplo, a pessoa ela quer ir pela criatividade demais, eu já até citei esse exemplo, né? Então, quando você faz uma tirinha, você faz um desenho, né? Aqui, nesse caso não é nem 0 aqui, você vai tirar 0 na redação toda, tá? Então, o padrão dissertativo é isso, tá? Você argumentar sobre o tema pedido. Então, isso aí acho que eu nem precisaria falar para vocês. Quando eu fazia a redação de Enem, era mais complicado, porque a gente tinha outras formas pedidas. Então, tinha muita redação de Unicamp, de USP, por exemplo, que era pedido uma descrição. Então, por exemplo, tinha um objeto lá, aparecia uma foto, você tinha que fazer uma descrição na redação. Parece fácil, mas não é mais complicado. Eu dei aula de artes, acho que para alguns de vocês aqui 2 anos atrás, e eu trabalhei essa questão de descrição também, né? Isso.
Então, essa competência 2, novamente, é isso, né? Então, por exemplo, você vai tirar 0 aqui se você fugir totalmente ao tema, né? Se você não atender a estrutura dissertativa e argumentativa. Eu já dei um exemplo para vocês, que eu dou toda a aula com o exemplo mais prático que eu tenho, né? Então, por exemplo, o aluno que está gestante, ou tem alguém gestante na família, e ela botou na cabeça que ela vai escrever sobre a gestação, não importa qual seja o tema, né? Então, ela fica escrevendo o primeiro mês, segundo mês, né? Inclusive, esse é um caso clássico, tá? De questão de nota baixa, porque infelizmente acontece bastante. Então, você tem uma coisa particular sua, alguma coisa que influenciou muito a sua vida, uma coisa até relevante, mas não é relevante para a redação. Na redação você não pode ir com a cabeça fechada olha, é aquilo que eu falei para vocês das frases também, né? Eu vou escrever essa frase, porque essa frase é generalista. Não faça isso, tá? Deixa a coisa vir naturalmente. Então, 0 é quando você foge totalmente ao tema. Geralmente, isso aqui, a fuga total ao tema, é um dos critérios de 0 na redação toda. Então, isso aqui é lei. Se você tira 0 aqui, você tirou 0 na redação também. Tá? A fuga ao tema é um dos critérios, você não tem o direito de tirar 0 aqui e não tirar no resto, né? Então, se tirou 0 aqui, você está com 0 na redação. 40, você apresenta o assunto, né? Você tangencia, mas você demonstra um domínio precário. Então, você até escreveu sobre o que foi pedido, mas você não focou no que era importante, você falou sobre assuntos, né, que não eram importantes, você focou em coisas enfim, desinteressantes quando você deveria ter focado em outras. 80, mesma coisa, já é um pouquinho melhor, você desenvolve o tema, né? Aqui, quando você copia, lembra que eu falei para vocês de cópia de texto motivador? A cópia do texto motivador tem 2 problemas para vocês da redação do Enem. Se você copia muito, você zera, tá? Deixa eu ver aqui. Não, aí pode, claro, né? Não, ali você deve até, tá? Eu até falei na introdução, a ideia, um modelo que eu gosto muito de introdução é você fazer uma pergunta, você fazer um questionamento, só que você vai responder essa pergunta depois, né? Então, tudo que você pergunta na redação, você vai responder, isso pode, né? O que eu quis dizer, você está falando na questão de você fazer o outro modelo, né? É de você reproduzir a redação tua inteira, você colocar o hífen e colocar já um diálogo, você fazer uma redação inteira baseada num diálogo, por exemplo, tá? Eu já vi redações assim, não pode. Isso não é um padrão dissertativo, tá? Eu quis dizer nessa linha, tranquilo? Vou voltar lá. Então, estava aqui na cópia do trecho. Se você copia muito trecho motivador, o que é muito, Edu? A redação tem 30 linhas, 8 linhas para cima, por exemplo, já é um excesso. Você vai tirar 0 na redação inteira. Se você copia pouco, se você copia 2 linhas, por exemplo, né, você vai perder pontos aqui. Tá? Então aqui, quando você copia os trechos motivadores, apresenta um domínio insuficiente também do texto, né, você está com 80. Então, eu comentei em outras aulas, eu vou voltar a falar no futuro também sobre isso com vocês. Texto motivador é para interpretação, não para cópia. Você viu uma estatística lá, a estatística não está explicada, você vai explicar essa estatística na tua redação, se você achar interessante. Tudo que está no texto motivador é interessante. Agora, você não vai copiar o que está lá, você não vai copiar 2, 3 linhas do texto motivador, achando que isso vai enganar, além de não enganar o corretor, vai tirar pontos preciosos seus, em especial aqui nesse critério, tá? E você corre o risco, inclusive, de tirar 0 na redação. Então, aí só com 120 você já consegue argumentar melhor, é um argumento previsível, né? Você apresenta um domínio mediano do texto. 160 já é um texto quase perfeito, é uma argumentação consistente, né? Você tem um bom domínio também da questão do texto dissertativo. E o 200 é o texto perfeito, né? Então você fez você em nenhum momento fugiu ao tema, você cumpriu todos os pré-requisitos, né? Você desenvolveu ele por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, né? E apresentou um excelente domínio de texto dissertativo. Então 200 é isso. Mas, como eu falei, não é tão difícil assim tirar 200 nesse critério, tá? É muito comum. Então, se você consegue fazer uma redação, mesmo sendo uma redação sem citações ou sem muitas citações, sem fugir ao tema, então você está com nota alta aqui, tá? Se você usar os textos motivadores para fazer citações, pode, depende da maneira que você contextualize, eu teria que ver, tá? Desde que você não copie o texto, você pode fazer uma analogia, né, por exemplo, de alguma coisa que você leu lá com alguma frase, alguma citação que você pode, até, é bem interessante isso até fazer, tá? Só que, de qualquer maneira, evita copiar.
tá? Não evita, cita só, né, o texto. Vai ter uma aula, inclusive, específica, eu já fiz uma, vou fazer uma outra, só sobre texto motivador. Eu tenho algumas redações, até no meu histórico, eu guardo as redações de vocês, né? As boas e também as ruins, né? Claro que eu sempre apago o nome do aluno, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que vocês não podem fazer. Eu tenho até alguns do ano passado de ser bem interessantes para mostrar para você, quando o aluno achou que estava indo bem, mas ele cometeu um excesso, né, de cópia de texto. E aí a diferença entre você ter uma nota diminuída e tirar um zero. Tá? Eu vou mostrar. Eu quero trabalhar agora, a partir da próxima aula com vocês, com muita coisa prática. Tá? A teoria eu já dei, não vou dizer quase toda, falta as peculiaridades, falta os conectivos, falta trabalhar ainda algumas coisinhas, mas assim, o básico do básico vocês já têm. E agora eu preciso trabalhar com vocês a prática. Eu preciso que vocês comecem a me enviar as redações, né? E vocês já estão começando. Tá, então, competência 2 é isso. Agora, o mais difícil, talvez, tá, de entender, que é o 3 e o 4. Como eu falei, o 3 e o 4, eu já falei para vocês, eles estão ligados à estrutura do texto de vocês. Tá? Tem uma diferençazinha entre cada uma, e aí entra aqui a questão direta do uso das citações. Aqui. Então, por exemplo, quando você usa citação externa, quando você traz sei lá, um poema do Drummond, uma citação do Gauss, sei lá, alguma coisa, algo externo, um seriado, algo, fora do texto, alheia, que não esteja no texto motivador, você vai ganhar pontos aqui. Só que a maneira como você coloca essa citação vai influenciar aqui na competência 4. Eles estão muito interligados. Então, não basta citar. Se você não cita da maneira correta, você talvez perca pontos aqui. Então, influencia sempre nos dois. A competência 3, ela está mais ligada à coerência entre as ideias apresentadas. Essa palavra é muito importante, coerência. Né? Você sabe o que significa. Coerência é quando você escreve alguma coisa que tem nexo, que tem viabilidade, que é coerente, que é plausível. Quando você cita uma ideia que é possível de ser. Na intervenção, eu falo para vocês isso, né? A intervenção ela tem que ser coerente. Se ela não for viável, não pode, né? Você pode tirar até zero nela. Então, e a competência 3 é isso, é coerência. É quando você cita uma ideia, por exemplo, um argumento que é coerente, que é interessante. Né? E por outro lado, se você cita um argumento, pode ser até na sua ideia plausível, mas é impossível, não é o que reflete a sociedade, né? Até para dar um exemplo mais prático, né? Então, quando você cita que a sociedade está apta, está pensando de uma determinada maneira, e o corretor sabe que não é assim, né? Eu já falei para vocês, evitem achismo também, nunca coloquem a maior parte das pessoas, a maioria, toda estatística, mesmo indireta, tem que ter fonte. Então, se você escreve alguma coisa assim, você tem que falar de onde você tirou aquilo lá, você tem que escrever de onde você tirou aquilo lá. Tá? Então, o 3, ele está mais ligado a coerência. Daqui a pouco eu falo do 4, vocês vão entender um pouco a diferença melhor. Tá? E em relação às citações, é isso. Quando você cita, você cita algo externo, né? Como a gente vai ver nas redações aqui, você vai ganhar pontos aqui. Mas a maneira que você cita, se você, por exemplo, contextualiza no início, cita no início e contextualiza no final, você vai ganhar pontos aqui. Já não é mais no C3, é no C4. Tá? Então, no C3, por exemplo, você tira 0 quando você apresenta informações, fatos e opiniões que não são relacionados ao tema e você não defende seu ponto de vista. Lembra que eu falei para vocês? É muito importante. Tudo que você escreve, você tem que explicar. Se você tem uma ideia, você vai ter que explicar. Então, uma redação nota 1000, de maneira geral, ela tem de 2 a 3 pontos de vista. Só, não mais que isso. Porque se você colocar 4, 5, 6 ideias, você não vai conseguir explicá-las em 30 linhas. Não tem como. Então, essa é talvez uma das regrinhas, né? Não é obrigatória, mas é importante vocês terem na cabeça. Coloquem de 2 a 3 argumentos, tá? Em relação ao tema. Não coloquem mais que isso, que vocês não vão conseguir explicar. Então, aqui você tira 0 quando você colocou o argumento, mas você não explicou. Tá? 40 pontos. Quando você apresenta informações, fatos e opiniões que são pouco relacionados ao tema. Também está ligado ao C2, né? Aqui. Então, geralmente, quando você tira uma nota baixa no C2, vai influenciar aqui também. Então, você cita coisas que não estão ligadas ao tema, que enfim, você precisaria ter argumentado mais e melhor, né? Já no 80, você até apresenta informações e opiniões relacionadas ao tema, mas estão desorganizados. Então, você colocou uma frase solta, você não explicou essa frase solta, você, no final do texto, você voltou a falar dessa frase, mas num outro contexto, tá? Então, você vai perder pontos aqui também.
No 120, já é um pouquinho melhor, onde a maioria de vocês vai transitar. Você apresenta informações, fatos, opiniões, limitados a argumentos dos textos motivadores. Olha que interessante isso, tá? Você vai ter 120 quando o corretor entender que você só pensou em cima do que está lá, você não saiu da caixa, você não foi além. Então o texto motivador, eu já falei, é para te dar um norte, não é para te dar a redação inteira, é para você saber a linha do que você vai seguir. Então se você só escreveu sobre o que está, sobre coisas diretas e indiretamente ligadas aos textos motivadores, você vai ter o 120 aqui. Para você ter um 160 ou um 200 aqui, você tem que ir além. Você tem que trazer alguma coisa nova, uma ideia que não está implícita no texto motivador, né? Olha o 160. Você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Do que é indícios de autoria? Você cita quando a ideia não for tua, e quando for tua você deixa claro, fica claro no texto da redação, no corpo, que foi você que escreveu aquilo, tá? Que é um argumento teu, que não é copiado de texto motivador nem de ninguém. E o 200 é aquela coisa perfeita, novamente, né? Quando você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma consistente e organizada, configurando a autoria, deixando claro que foi você e defender o teu ponto de vista. Tá? Então, Edu, qual que é a diferença em relação... Deixa eu até ver se aqui está tranquilo. Tá? Tá aqui tranquilo. Qualquer pergunta, vocês escrevam aqui, tá bom? E no C4, que é o último que eu quero falar hoje, eu quero deixar o C5 para outra aula, tá? Qual que é a diferença dele para o 4? Essa primeira palavra aqui, estruturação. Tá? Então, a redação de vocês, o C3, ele lida com a coerência. Se vocês escrevem, tem lógica. O C4 é se, além da coerência, o teu raciocínio está estruturado. Então, por exemplo, você escreveu um ponto de vista, em seguida você explicou. Se escreveu outro, você explicou. Tá? Se ele está linear, tá? Se o teu texto está, né, tá fácil de ser entendido por quem está escrevendo, e se tua argumentação é linear. Então, se tudo que você colocou, você explicou lá. Tá? Então, essa palavra é muito importante. Estruturação lógica, argumentação. Né? E aí, a maneira como você cita as referências. Então, no C3, você ganha pontos por citar a referência externa, e no C4, a maneira como você vai citar. Não basta citar, você tem que contextualizar. Tá? Você vai citar e você vai ter que explicar por que você colocou. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a redação do Black Mirror, vocês vão ver bem claro aquilo lá. Não basta ele citar o Black Mirror, por que ele colocou? Ele tem que explicar, tá? Por que ele colocou aquilo lá. Então, aí entra mais aqui, ligado no C4. Então quando você tira de 0 a 200 aqui? De 0 é quando você não articula as informações, e infelizmente é comum acontecer isso. Tá? Aquela redação sem pé na cabeça, o aluno começa a escrever de uma coisa, depois ele muda para uma outra, aí ele vai para o terceiro ponto de vista. Aí, na verdade, o aluno joga uma série de ideias sem aprimorar. O ano passado, inclusive, eu tinha um aluno extremamente inteligente, só que ele tinha um problema dele ser prolixo demais em ideias. Então, ele tinha ideias em excesso. Isso é um problema também. Geralmente o problema é ideias em falta, né? Ele tinha em excesso. Então, a redação dele, para mim, ele colocava 15 argumentos e não explicava nenhum deles. Né? Então, na cabeça dele, não, professor, mas isso aqui quer dizer isso, mas ok, mas o corretor não é bidu, né? Você tem que explicar o teu argumento, não adianta você colocar. Então, o C4 é isso. Então, muitas vezes você perde ponto, poxa, mas eu achei que estava claro isso, não está, tá? Não peque pelo excesso, tá? Explique sempre, todo o teu argumento tem que ser explicado aqui. Que mais? O 80 pontos, quando você articula até as partes do texto, mas de forma insuficiente, com inadequações, você saiu do assunto, você deixou de explicar alguma coisa, né? O 160 já é num texto, num padrão mais de excelência, ainda não, mas já próximo disso. Quando você articula com pouquíssimas inadequações, quando você saiu muito pouco do tema, quando você deixou de explicar, às vezes você colocou uma coisinha, mas faltou você explicar um argumentozinho lá que foi importante para o corretor, você vai ter 160. E o 200 é a redação perfeita, né? Quando você articula muito bem tudo no texto, é um texto assim perfeito do ponto de vista estrutural, o corretor bate o olho no texto e ele percebe claramente, ó, a introdução está aqui, ele colocou o tema principal, no desenvolvimento está aqui, ele colocou as duas ideias, explicou as duas ideias, duas, três, e no outro parágrafo está a intervenção, né? Vocês não precisam se prender muito eu já falei isso em 3 parágrafos, tem relação a de 5, 6 parágrafos, mas quando está clara, quando a estruturação está perfeita, qualquer pessoa que lê vai perceber que aquilo lá está muito bem escrito, aí é o 200, tá?
no C4. Então, acho que deu para entender um pouco, né? O do C3. A diferença principal é isso. O C3 lida com a coerência, porque muitas vezes, tá, você tem uma nota maior no C4, por quê? Você colocou um argumento, você explicou o teu argumento, tá? Só que ele não é coerente. É um argumento ilógico, é um argumento que não tem coerência, que não se adapta à realidade. Então, aí você até vai ter uma nota um pouquinho maior do C4 e do C3 menor. Mas, assim, geralmente, vocês podem me cobrar isso, tá? A nota de vocês vai ser igual nessas competências aqui. Não vai passar de 100 pontos, eu garanto para vocês. É onde tem menos margem de diferença aqui, no C3 e no C4. E eu não sei quem de vocês já... Ela é indireta, tá, Iago? A autoria é indireta. Eu vou fazer uma aula, inclusive, até sobre isso, sobre citações, maneira como citar. Redação de Enem ela é muito mais fácil, tá, de citar do que redação de, por exemplo, de ensino superior, uma monografia. Na monografia, vocês vão trabalhar com a famosa ABNT, que vocês devem ter ouvido, né? Já ouviram falar da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um conjunto de regras e vocês não têm ideia de como isso é complicado. Então, por exemplo, a ABNT é assim, uma citação de até 3 linhas, você tem que colocar de uma maneira, uma citação acima de 3 de outra maneira, tem a maneira como você coloca o autor, tem que vir um sobrenome primeiro, né? Então tem uma série, na redação não, tá? A redação do Enem, ela mais, eles inclusive pedem que não se cobre com essa rigidez, então na hora de citar, o correto é você colocar entre aspas o que o autor colocou, mas não precisa. Se você não colocar entre aspas, se você só mencionar, você não vai ter pontos tirados disso, tá? Os corretores pedem, por quê? Essa é uma evolução normal que vocês vão ter depois na faculdade. E quando eu falo a tua própria autoria, você não tem que falar, fui eu, isso é ideia minha. É quando fica claro, tá? Com a tua argumentação, quando que não fica claro? Quando, por exemplo, é uma ideia que todo mundo sabe que é de algum pensador, que é de alguém, uma coisa clara, que o corretor entende que você copiou aquilo de algum lugar, né? Não tem problema, Júlia. A aula está gravada, tá? Eu vou deixar também depois a aula na própria plataforma de vocês, eu vou editar essa aula. Como eu falei, até para a Camille e o Andrei que entraram agora, as aulas sempre eu gravo todas, eu edito depois, eu tiro toda a parte que é alheia à aula de redação, tá? Então, de 1 hora a aula fica com 40 minutos, mais ou menos. Tá? E aí eu deixo lá, se vocês quiserem consultar depois, ela vai estar lá, tá? Fica tranquilo, não se preocupa quanto a isso. Ah, tá, agora que eu vi, peraí, eu não tinha visto que eu pulei. Ué, não passou para mim isso aqui. Ela falou... Ah, tá, não, tudo bem, a Júlia deixa, ótimo, tá? A Júlia, inclusive, é uma das que... deixa eu até fazer um elogio público, uma das poucas de vocês que estão me mandando redação toda semana, tá? Eu fico feliz com isso. E a Júlia teve uma evolução muito grande no ano passado, é evidente, tá? Não sei se você, a Júlia, que está aí ainda agora, se você está me ouvindo, Júlia, mas dos alunos que eu tive aqui, você, a Raquel também, tá? Eu lembro de algumas redações suas, Raquel, do ano passado, vocês duas tiveram uma evolução muito grande no ano passado para cá, tá claro nas redações que vocês me mandam. Bom, vamos voltar para lá, então. Então, em relação aos critérios, o que eu queria, eu já pormenorizar para vocês é isso. Por que eu estou colocando também? Lembra que eu falei para vocês que nas próximas redações eu quero que vocês tenham autocrítica e vocês deem uma nota para a redação de vocês? Eu quero saber se vocês estão confiantes demais ou se vocês já estão cientes dos erros que vocês cometem, tá? Aliás, essa última é a situação ideal, porque, como eu já falei, todos nós temos os nossos vícios de escrita, todos. Eu tenho os meus, eu já falei para vocês, um vício meu é repetir palavras sem perceber, tá? A nossa mente nos engana, muitas vezes você lê a tua redação, você passa um erro despercebido que num texto de uma outra pessoa não passaria, mas por quê? Por essa questão da neurolinguística, né? Da neurociência, na verdade, né? Nada a ver com neurolinguística, que a nossa mente nos engana. Então, os erros mais comuns nossos. Quando eu dou aula presencial, eu trabalho muito, eu peço para um aluno ler a redação do outro e apontar, né? E acontece bastante isso, de você perceber o erro do teu colega e você cometer o mesmo erro e você não percebeu isso. Então, eu vou começar a trabalhar com vocês agora isso também. Quando vocês me enviarem as redações, alguns até já fizeram isso, eu quero que vocês me coloquem qual seria a nota que você daria à tua própria redação. Tá? É importante, né? Porque às vezes você está muito confiante da minha, achando que a tua redação já está num patamar de 900 para cima, e é difícil chegar nesse patamar, e aí eu mostro, não está, você precisa melhorar nisso, e também é importante vocês saberem no que vocês são bons, tá? Cada um de vocês certamente tem algum desses critérios onde vocês são melhores.
Então, não sei, o Iago pode ser melhor no C3 e no C4 na argumentação, a Júlia pode ser, e a Raquel pode ser melhor no C2 e não fugir ao tema. Então, você tem alguma coisa onde você é bom, e aí você, quando acontece isso, você precisa focar no que você não é tão bom para melhorar numa redação, né? Falei, o meu mote, a minha ideia aqui é que todos vocês cheguem numa redação de Enem num padrão 900. Não é fácil, é difícil. Tá? A redação nota 1000, eu já falei, é muito difícil e ela conta também com sorte. Eu fico bravo, às vezes, um dia eu vi um professor aqui anunciando um curso, né? Assista ao meu vídeo que 1 hora você vai aprender a tirar nota 1000 na redação. Isso não existe, gente, né? Assim, eu tomo muito cuidado de não enganar vocês. Redação nota 1000, primeiro, pode ser um escritor famoso. Ele vai, se não cair, se ele não der sorte de cair, dele ter uma cultura geral, de cair um tema que ele lembra a citação, ele não vai tirar nota 1000. Tá? Então é peculiaridade, mas 900 é obrigação. Se você chegar no patamar de cultura geral, de escrever bem, alguns alunos eu não admito que tirem menos 800, por exemplo. 900 é um patamar que todos vocês podem chegar. Tá? Em especial vocês que estão, o Andrei e a Camille, que estão no Fundo 2. Tá? E redação só se aprende praticando. Não adianta nada, e até quando uma de vocês, eu não lembro se foi até a própria Júlia que me pediu conselho, se valia a pena assistir videoaulas de curso de redação, talvez a única matéria que não é que eu não recomendo. Você só vai aprender escrevendo. Então não adianta nada você assistir a aula com o melhor professor de redação. Se você não escrever redação, se você não começar a praticar, não mandar, e alguém te der esse feedback, você não vai chegar lá numa redação boa. É por isso que talvez vocês estejam nesse patamar até muito superior à maioria, né? Infelizmente tem muitas, por exemplo, rede pública, tem aula de redação, mas não tem esse feedback, são poucas redações corrigidas e devolvidas, né? O ano passado eu fiquei sabendo de um caso, até no próprio IFMT, que a professora, até um aluno que fez o curso comigo, a professora saiu e, como é órgão público, eles tiveram que fazer concurso, não tinha um substituto. Para resumir, eles ficaram 6 meses sem aula de redação, né, a turma daquele aluno. E aí, como que você vai? Você não tem como, né? O aluno começou a fazer o curso por causa disso, né? Também, para ter o feedback. Por isso que eu falo, não tenho medo de mandar redações para mim, até antigas, que é aí que vocês vão melhorar. Eu vou marcando e vou falando onde vocês precisam melhorar, e aí vocês vão vendo, né, essa evolução dia a dia, tá? Deixa eu agora mostrar a parte prática para vocês. Vamos lá da aula passada. Então, só voltando um pouco, a aula passada eu falei para vocês, tá? Para quem não estava aqui, o Andrei não estava. Eu mencionei como você deve citar filmes, seriados, até páginas de internet eu não falei, mas tem um exemplo que eu quero mostrar para vocês, tá? Numa redação. Então, não adianta você lembrar, aquilo lá, puxa, isso é relevante, se você não souber como você deve citar isso numa redação de Enem. Eu coloquei aqui 4 exemplos, tá, de redação, de citações. Esse primeiro eu não vou ler inteiro com vocês, tá? Eu vou só na parte principal. Foi uma coisa até um pouco diferente do que eu mostrei na aula passada, que vocês podem fazer com cuidado, tá? Então, por exemplo, esse aluno aqui foi a redação, deixa eu ver, era o tema dos surdos, né, de acho que 3 anos atrás, né, se não me engano, né? Ele citou uma página na internet, a Quebrando o Tabu. Eu não sei se algum de vocês acessa essa página. Vocês conhecem a Quebrando o Tabu? Deixa eu ler a pergunta da Camila enquanto isso. Du, se alguém for citar um trecho de música, mas ela em inglês, o que é para fazer? 2 maneiras, Camille. Você pode colocar o original em inglês e depois traduzir. O que eu já recomendo? Já coloca a tradução. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A Imagine, do John Lennon, que eu falei para vocês na aula passada. Você não precisa nem citar, você já pode contextualizar. Você pode escrever da seguinte maneira. Como John Lennon, em sua canção Imagine, o título você pode colocar em inglês, entre aspas, sempre, tá? Língua estrangeira, entre aspas, sempre, né? Imagine vivendo num mundo sem fronteiras. Você pode fazer dessa maneira, tá? Não tem, você vai perder muitas linhas colocando em inglês e depois traduzindo. Já coloque direto em português ou já coloque direto contextualizando, se for uma música conhecida, tá? Então, a Quebrando o Tabu, onde vocês conhecem essa página, é uma página que trata de temas polêmicos, só que é uma página um pouco... eu, particularmente, eu já gostei mais dela, ela virou muito política de um tempo para cá, né? Mas é uma página que o corretor de Enem adora. Então, eu já falei para vocês. Então, tem algumas coisas que pegam bem, né? Então, esse aluno, o que ele fez? Ele citou Quebrando... Aliás, vocês podem me ajudar, até vocês sabem melhor do que eu, né? Vocês querem escrever aqui alguma página
de internet, de Facebook, que vocês entendam que a pessoa ou que a página escreva sobre temas relevantes sociais? Se algum de vocês lembrar, pode até colocar aqui nos comentários, tá? Então, essa pessoa aqui, no tema da questão dos surdos, ela citou Quebrando o Tabu. Como que ela citou a página Quebrando o Tabu? A página do Facebook, né? Ó, eu vou ler só essa parte. Ela citou já no final, na intervenção. Tá? Então, ela colocou assim: diante do exposto, cabe instituições de ensino, né, ou quem, né, com proatividade, o papel deliberado acerca dessa limitação em palestras elucidativas por meio de exemplos de obras literárias, dados estatísticos e depoimentos de pessoas envolvidas com preconceitos difundidos socialmente. Outro sim, o próprio público deficiente deve alertar a outra parte da população sobre textos proativos em páginas virtuais como Quebrando o Tabu. Então a pessoa citou o Quebrando o Tabu como parte da solução, tá? Então ela está dizendo que essas páginas aqui também podem ser usadas para ajudar nessa questão no caso da redação era a educação, a questão do problema dos surdos, né? A questão da acessibilidade, uma série de outras situações. Não, desculpa, acessibilidade não. O tema específico era, não me lembro agora, não me lembro se era educação, a questão dos surdos. Se algum de vocês lembrar, me fale aqui, me deu um branco agora aqui, ó, em relação ao tema específico. Mas a pessoa citou, então, o Quebrando o Tabu como exemplo, tá? De intervenção. Então, de uma maneira correta, você pode fazer isso. Então, caiu um tema qualquer lá. Puxa, mas se você lembrar, mas tem aquela página da internet que eu vejo que eles sempre escrevem sobre esse tema, é uma página que tem muitos seguidores, isso é importante, tem milhões de seguidores, né? É uma página nacional, eu vou citar isso aqui, você pode, então, citar. Essa é uma das maneiras, tá? Esse aluno aqui citou só dessa maneira aqui, bem só na intervenção, não citou em outros exemplos, aqui o resto da redação dele é uma redação baseada em citações clássicas, tá? Mas ele colocou dessa maneira. Vamos agora colocar já de maneira mais prática. E outra coisa que até para desmistificar uma coisa, do Black Mirror, vocês viram e leram na mídia muito essa redação aqui, tá? que foi a mais famosa, né? Que o aluno citou o George Orwell também. Me parece, até uma de vocês me disse que esse aluno, ela ficou famosa porque ela saiu no G1, ele criou até um blog para ajudar os alunos na redação, só que não foi a única redação nota 1000 daquele ano que citou Black Mirror. Olha aqui, ó, eu coloquei mais outras duas ou três, mais outras duas aqui que também citaram o mesmo seriado. Vocês percebem quando tem alguns temas que são tão assim específicos que não tem como você não lembrar de puxa, isso aqui é relevante. Então, 3 alunos citaram o mesmo seriado aqui, né, só dessas que a gente teve acesso, tá? No universo de mais ou menos 50 redações, é muita coisa, tá? 3 alunos citaram o mesmo seriado. Por quê? Porque eles acharam relevante. Então eu queria ler com vocês só essas daqui, só para vocês entenderem como deve ser contextualizada uma citação, e em especial disso, de série, de filme. Eu não achei ainda de música, eu vou achar, tá, uma contextualização de música, na hora que vem eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta lá. Tá aqui tranquilo. Vou ler essa redação, tá, de maneira rápida, sem discutir muito, que eu só quero explicar a contextualização. No livro 1984 de George Orwell, inclusive, não é só o livro, tem filme também, né? É retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda a forma de registro histórico contemporâneo. É um livro excepcional. Eu li quando eu tinha idade de vocês, na adolescência. Se vocês tiverem oportunidade, é um livro que abre a mente para uma série de coisas e também dá vazão a uma série de temas no Enem, tá? A fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, né? Aqui ele está falando do livro, mas olha que interessante, o aluno está explicando, tá? Até para o corretor, o livro, a parte específica que ele quer, né? Então ele já fala do Winston, né? Um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos dos sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a fluência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Está num padrão altíssimo, né? Aí vamos lá, aí ele começa já com a argumentação. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função de novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual.
Agora ele já entra com a citação. Lembra que eu falei para vocês? Não foquem só na série ou no filme ou na música. Citem também outras fontes. O clássico é sempre relevante. Então, esse aluno ele não tirou nota 1000 porque ele citou Black Mirror. Ele tirou nota 1000 porque ele também fez outras situações importantes e relevantes. Só o Black Mirror, ou só a série, ou só a letra de música, não vai te dar nota 1000. Você tem que ter mais conteúdo, né? E as citações clássicas são sempre um porto seguro. Então, vamos lá. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, citou Bauman, vive-se atualmente, né, um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Entrando agora aqui no C3 e no C4. Ele fez a citação e ele aqui, ó, nessa última frase, ele explicou a citação. Então, a ideia e a contextualização, tá? Por isso que essa é uma relação nota 1000. Então, você fala, só que você deixa claro que você quer. O ponto dele é isso. Ponto do autor, né? É isso aqui. Os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal, a questão da manipulação na internet. Que foi um ponto que ele já tinha tocado aqui no início também. Agora vai entrar o Black Mirror, tá? Esse aqui já colocou na argumentação, no desenvolvimento. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar o que lhe interessa e o que lhe foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Agora, em um episódio da série televisiva Black Mirror, por apenas por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas os que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Alguém viu esse episódio de Black Mirror? Algum de vocês? Esse foi da última temporada, foi da última ou da penúltima. Algum de vocês se recorda? Eu não sei se a Camille e o Andrei já assistem Black Mirror ou não. Não. Esse foi um episódio. Esse eu não passei para vocês aqui, mas foi um dos que eu selecionei. Eu tenho 5 selecionados que eu acho relevantes. Esse, Iago, é o seguinte: tipo esses aplicativos de encontros, né? É o Tinder que vocês usam hoje, né? É um Tinder muito mais específico. Então, por exemplo, você só consegue ver os perfis, vamos dizer assim, contextualizando para vocês, né, de quem é próximo, de quem tem os mesmos gostos e hábitos que você. Então você não consegue ver perfil de gente diferente de você, você nem consegue visualizar. No Tinder acho que é diferente, você consegue ver, né, que você não, lá não. E só é permitido você se encontrar com pessoas que tenham gostos parecidos com você, com o seu. E aí esse episódio ele é sensacional, porque ele já analisa, inclusive, quanto tempo vai durar o seu relacionamento. Então, ele permite... o episódio é sobre isso, ele é muito engraçado esse episódio. Então, começa quando você tem o primeiro encontro com a pessoa, já aparece lá. O seu relacionamento com essa pessoa vai durar 2 meses. Né? Aí a pessoa já sabe que vai durar 2 meses, porque alguma coisa vai acontecer, o algoritmo já fez a análise que vai chegar uma hora que alguma coisa de um vai irritar a outra pessoa, e aí o relacionamento vai acabar. Então, dá o tempo que o aplicativo fala, ela já tem que escolher outra pessoa. Então, aí a dúvida em cima disso, né? E aí, no seriado, vem o questionamento quando um casal não aceita isso. Eles tinham tempo também, eles deveriam ficar juntos, sei lá, 3 meses, e aí deu os 3 meses, estavam um apaixonado pelo outro ainda, eles não aceitaram, eles quiseram fugir dessa obrigação, e aí não vou contar o final, né? Um dia eu vou passar para vocês isso. Depois eu vou até pegar o nome, eu coloco aqui, se algum de vocês quiser assistir da Netflix, né? Ele é bem interessante. Então esse aluno citou esse episódio aqui, tá? Ele é recente, ele é da penúltima temporada. É um dos poucos que vale a pena nessa temporada. Foi uma temporada muito ruim. Esse eu acho que foi o único que salvou. Peraí. Deixa eu voltar lá. Bom, aí, até para não... Já estou quase estourando o tempo, né? Deixa eu já ir direto no final. Ele citou aqui, ele argumentou, mas lembra que eu falei para vocês? No final é importante você sempre contextualizar de novo, né?
É aqui que ele contextualizou. Então ele deu a intervenção dele, né? Aí ele fala assim: somente assim será possível combater a passividade de muitos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em 1994, as novas tecnologias estão construindo os cidadãos do século XXI. Na verdade, aqui ele contextualizou o livro aqui, né, o 1984 do Orwell, né? Ele não contextualizou aqui, nesse caso aqui, o Black Mirror, porque ele citou o Black Mirror como acessório, né, aqui. Mas eu tenho essa próxima aqui, que eu quero mostrar para vocês. Aqui ela já mostra as duas partes. Essa aqui está bem clássica. Então, do mesmo ano, também citou Black Mirror, e ela começa e termina falando de Black Mirror, que é uma maneira até que eu gosto bastante. Então vamos lá. Alunas, tá? Esse foi um caso de uma aluna do Nordeste, me fugiu o nome dela. Ela começa assim: Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Importante isso, tá? Explique para o corretor o que é. Então, às vezes é uma série que você vai querer citar que o corretor pode não tá antenado, não tá, então explique o que é também, é importante isso. Ela já optou por fazer o resumo, ela já contextualizou, né? E ela continua: em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, isso já é um outro episódio de Black Mirror, tá? Aqui são 3 episódios distintos para o mesmo assunto. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui ela praticamente copiou o tema, né? Mas é uma redação, inclusive, eu particularmente não daria nota 1000 para ela, mas ela tirou, né? Aqui, então, eu já vou pular para o final, para a intervenção, para mostrar como que ela terminou aqui, tá? Com o intuito de amenizar esse problema, depois vocês leem a redação com mais calma, né, para entender. O Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestrantes com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online, com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. E aí ela fechou a redação. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Então, ela começou falando do Black Mirror, explicou, falou do conflito, e aqui ela diz: olha, se a sociedade fizer o que eu estou sugerindo na intervenção, o que aconteceu no Black Mirror não vai mais ocorrer, né? Perfeita contextualização. Essa é uma maneira típica como vocês devem contextualizar o seriado, se vocês quiserem. Como eu disse, seriado não é obrigatório, tá? A contextualização. Porque ela quis, não precisava, tá, Raquel? Eu percebi isso também aqui, tá? Ela quis, quando você coloca entre parênteses, tem algumas regrinhas. Primeiro, quando você quer enfatizar algo. Tá? Segundo, quando é uma ironia, tá? Quando você está ironizando algo, é importante colocar para o corretor entender que você está usando uma ironia aqui, tá? Então, ela quis... vamos ler a frase inteira até dela aqui, tá? É uma frase, inclusive, longa, né? Começa aqui nas escolas. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestrantes, com participação de psicólogos e especialistas, que debatam como agir online. Ela quis dizer online, um ambiente online, porque online é uma palavra até ampla demais, né? Eu estou deduzindo isso, tá? Que ela colocou online no sentido de todas as maneiras possíveis, né? Aí ela fala, como a gente desenvolver tal, aquilo lá. Aqui, por exemplo, se ela não tivesse colocado, ela não teria ponto descontado, mas ela colocou, ela quis enfatizar também não continuar o time. Aqui é um caso que tanto faz, tá, Raquel? Mas numa das aulas, vai ter uma aula de especificidades que eu vou trabalhar a fundo algumas coisas, e essa questão eu vou trabalhar aspas, vou trabalhar reticências com vocês, vou trabalhar algumas coisas, alguns erros bobos de o que fazer, o que não fazer, e de como vocês perdem pontos bobos em relação a isso, tá? Vai ser uma das últimas aulas que eu vou dar. E a última, tá, que eu quero falar para vocês, mesma coisa, tá? Muito parecida, eu vou só ler o começo e o final, mesmo estilo daqui. A aluna citou também, menina, ela citou a Black Mirror no início e no final. Ela começa assim: a série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade.
Perceberam? Novamente, ela explicou o que é assédio. Expliquem sempre, de maneira concisa, né? Você não vai contar em um parágrafo inteiro o que é assédio, né? Uma frase só, tá? É essa a maneira que você explica, tá? Bem conciso. Aí ela continua. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento dos personagens. Fora da ficção, aí ela já começou a falar do tema principal dela, né? Os efeitos do controle de dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação no comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Aí, essa aqui eu achei interessante porque ela de citação aqui, ela colocou só essa aqui do Pierre Levy, né, Levi Strauss, né? Eu não me lembro se ela colocou mais alguma. Ela botou um contexto histórico, que também acho que a Axel perguntou isso em algumas aulas passadas, né? Sobre algum fato histórico, é extremamente relevante também. Se você tem um fato histórico que você acha interessante. Lembra que eu falei para vocês da revolução das vacinas, né? Caiu uma redação sobre vacina, se não está no texto de apoio e você sabe dessa revolução, se você citar, isso é muito mais forte do que uma citação do Levi Strauss ou de algum outro pensador, tá? É muito relevante. Eu já vou ler a intervenção dessa aluna aqui no final. Então, gente, eu vou demorar uns 15 minutos a mais com vocês hoje, tá? Vou pedir desculpas, tá? Que eu ainda quero corrigir a redação. Se algum de vocês quiser sair antes de horário, não tem problema, tá? Depois eu deixo lá. É que é importante, além de terminar aqui, eu quero corrigir a redação de vocês, tá? Então, ela começou contextualizando o Black Mirror, fez já a ligação também já com a questão da influência dos algoritmos, e aí no final ela volta a citar, ela não fala no desenvolvimento, então como foi a intervenção dela? Entende-se, portanto, que é necessário que a população entenda, perceberam, ó, ela copiou o mesmo verbo, eu tiraria ponto dela aqui, o corretor passou despercebido, tá? Entende-se tal que é necessário que a população entenda, isso aqui é um erro, tá? É vício de escrita, a gente chama, tá? Isso aqui, por exemplo, é para você perder ponto no C1. Ela deveria ter tido descontado, é uma redação que eu falei, eu sou chato demais, então eu falei, a nota que eu dou para vocês geralmente é até um pouquinho abaixo, mas passou despercebido para esse corretor. Então, entende-se, portanto, que é necessário que a população entenda os riscos de controle de dados. Desse modo, cabe às escolas desenvolverem a percepção dos perigos da cognição preguiçosa, né? Tá vendo? Ó? Ela colocou aqui para destacar, tá? E depois ela já dá a entender que ela vai explicar o que é isso, né? O que é cognição preguiçosa. Para a formação da visão de um mundo dos seus alunos, mediante aulas de informática unidas à disciplina de sociologia, essa intervenção está muito bem feita, voltadas para uma educação não só técnica, mas social das novas tecnologias, a fim de ampliar nos jovens o interesse por diversas opiniões e, consequentemente, reduzir os efeitos adversos da problemática. Posto isso, será superado o controle do comportamento do usuário e não mais viveremos em um Brasil análogo à trama de Black Mirror, né? O Brasil alheio, né? O Brasil similar, na verdade, à trama de Black Mirror. Então, ela citou no início, citou no final. Aqui eu já vou entrar até, não sei se alguém perguntou ou vai perguntar. Edu, isso todo ano tem esse questionamento. Eu nunca vou escrever como essa pessoa, nunca vou escrever nesse nível. Primeiro, você não precisa escrever nesse nível, tá? Redação Nota 1000 é um universo de 50 em média por ano, entre 4, 5, 6 milhões. Esse ano parece que, pelo que o governo está publicando, eles estão dizendo que bateu o recorde, acho que ficou entre 4 milhões e meio e 5 milhões e pouco, né? Gente, de 5 milhões, 50 vão tirar Nota 1000. Então não se preocupe-se em ficar entre aqueles 100 mil que tiram 900 para cima. É isso que vai botar vocês numa federal de medicina, num curso mais concorrido, né? Ou vai corrigir eventuais falhas que vocês tenham, tá, em algum outro tema, que a gente sempre é melhor em alguma coisa do que em outra. Então a redação sozinha é 20% da nota do Enem, e a minha obrigação é trazer vocês para um patamar que vocês consigam tirar uma nota boa, que vai facilitar vocês entrar no curso que vocês queiram. Tá? Para isso precisa da prática. Eu vou agora corrigir uma redação de vocês. Vocês que estão na aula, algum de vocês quer que eu corrija, quer que eu comece algum dentre os que me mandaram? Escrevam aqui enquanto eu vou acessando a página. Andrei, você que entrou agora, ó, tá sempre no início, tá? Tem aqui é para envio. Toda a redação você pode me enviar sempre por aqui. Aqui vai estar sempre o link da aula e esses links são fixos. Tá? Vamos ler esses envios. Quem que me enviou? A Camille, a Raquel, a Isis, a Ana.
que mais? E a Júlia, tá? As 5 que me enviaram. Das 5, alguma quer que eu comece agora? Júlia, já voltou? Então tá. Camille também. Se vocês quiserem, eu faço todos vocês, tá? Não tem problema nenhum. Eu falei, eu tô com tempo livre. Posso. Eu só não faço quando o aluno não quer. Eu falei, vocês não devem ter vergonha, mas se tiver, eu respeito também, tá? Sem problema. Eu vou começar pela ordem que tá aqui então, tá? Deixa eu só ver aqui. A primeira é da Camille, que tá aqui pra mim. Camille deixa eu ver aqui. Deixou, né? Pode, ótimo, tá? Vou ler e vou fazer de todos vocês, não se preocupem. Deixa eu ver da Camille. Não apareceu. Está falando que eu vou ter que fazer o download direto. Deixa eu esperar baixar. E como eu falei, Camille e Andrei, vocês fiquem tranquilos que vocês estão no início, então é muito comum vocês terem erros básicos, né, que talvez os outros não cometam. Se bem que os pais de vocês hoje disseram que vocês gostam muito de leitura, né, que vocês estão sempre lendo, isso é muito importante. Vamos lá, Camille, essa é a tua redação. Ó. Deixa eu ver. Eu já botei edição. Formas de combater o racismo estrutural no Brasil. Você não precisa. Aqui eu entendi, mas assim, no Enem você não precisa copiar o texto, tá? O tema de motivação, já pode começar direto. Como que você começou? Vamos fazer já por partes, né? Você começou na introdução. Na música Racistas Otários, tá perfeito, colocou entre aspas, do Racionais MC, foi mostrado no trecho que negro, branco e pobre se parecem, mas não são iguais. A triste realidade do nosso país em relação ao preconceito e esse A é craseado, tá? Faltou um crase aqui, e a discriminação com pessoas afrodescendentes, que com o passar dos anos foi estruturada. Deixa eu ler inteira, depois eu analiso. Como já foi dito por Darcy Ribeiro, o Brasil, sendo o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade, eu adoro essa palavra, tá? Muito bem colocada, que compõe a essência de nossa herança, que torna a classe dominante repleta de desigualdade. Mesmo após o fim da escravidão, a discriminação contra negros não acabou, mas muito pelo contrário, continuou. E eles não haviam os mesmos privilégios que os brancos, né? Esse haviam está um pouco mal colocado, mas depois eu falo sobre isso. Leis que foram elaboradas pelo próprio Estado, esse Estado aqui deveria ser com E maiúsculo, tá? Se você está se referindo ao governo federal. Como a lei de 1837, primeira lei de educação em que os negros não podiam ir à escola, e a lei de 1850. Lei das terras em que eles não podiam ser proprietários, restringia-os e os faziam ser excluídos da sociedade. Já está usando muito bem a próclise, ênclise e mesóclise também, né? Com a exclusão dos afrodescendentes, a ausência da presença deles se fez mais comum, o que pode ser visto na política, onde não vemos muitos cargos ocupados por negros. E o final da intervenção, para poder solucionar esse problema, deveríamos aumentar o conhecimento e a consciência das pessoas sobre as vezes em que os brancos tiveram mais vantagem do que os negros. Poderiam ser feitos cartazes para conscientizar as pessoas desse problema. Em um trecho da música Racistas Otários, que diz: nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Faltou você fechar. Não, você fechou. O preconceito e desprezo ainda são iguais. Explica a realidade do ser humano, a realidade de que somos todos iguais. Aqui, bom, vamos lá, Camille. Deixa eu voltar se alguém escreveu mais alguma coisa. Medo. Deixa eu ser bem franco, tá, Camille? Você está em que série? Você e o Andrei estão na oitava? É isso? É oitava ou nono ano? Só para eu me contextualizar. Você está num padrão, Camille, assim, tem alguns erros que a gente vai corrigir, assim, já muito alto. Você tem potencial muito grande para chegar numa redação nota mil no ensino médio, tá? Eu estou muito bem impressionado com a tua estruturação. Você já tem uma coisa muito importante e que é talvez o maior problema dos alunos, que é a questão do estilo, tá? E de vocabulário. Você tem um vocabulário excelente, os erros que você tem são pequenos, são erros que dá para corrigir, e a gente vai corrigir. Olha, você tem tudo. Eu li tua redação aqui, eu me lembrei da Thaís quando foi nossa aluna, aquela que tirou a nota 1000. Tá? Ela não, no oitavo ano, ela estava mais ou menos no mesmo patamar que você, tá? E ela tirou a nota 1000 2 anos seguidos. Então vamos lá por partes agora, tá? Vou fingir que você é uma aluna do terceiro ano que vai fazer a redação agora. A parte da contextualização da música, tá? Você colocou Racistas Otários, tá? Entre aspas, tá ok. Foi mostrado no trecho que negro, branco e pobre se parecem, mas não são iguais. Aqui nesse caso, é até obrigatório você colocar, porque é um trecho de música de linguagem informal. Então, quando você coloca entre aspas, está claro
não vai ter nenhuma dúvida que a música foi feita dessa maneira, né? E que não é a tua maneira de escrever. Aí você destacou o trecho da música. É como eu falei, o Enem, muitas vezes, no Enem você não precisa até colocar isso entre você poderia até ter colocado direto, mas nesse caso aqui é importante, tá? Porque é uma letra informal, principalmente. Aí você começa a falar a triste realidade do nosso país em relação ao preconceito e discriminação. Aqui, esse A aqui tem crase, tá? Depois eu vou corrigir direitinho e eu mando para vocês, tá? Com pessoas afrodescendentes. Esse pessoas, você pode até tirar, tá? Já pode colocar com afrodescendentes direto. Que com o passar dos anos foi estruturado. Tem muito que aqui, tá? Você usou, tem a letra aqui também, dá para melhorar um pouco isso, mas a introdução é isso, tá? Eu já te adianto que a contextualização final foi perfeita. Você já entendeu perfeitamente como tem que ser contextualizada a música. Então eu já fiquei bem impressionado com eu como corretor de Enem, com a tua redação. Aí você já começa o segundo parágrafo falando da Darcy Ribeiro, que é um autor que o governo nosso não gosta muito, mas que corretor de redação ama, tá? Então, Darcy Ribeiro, se você citar, certamente não vai ter um corretor de redação do Enem que não vai gostar, né? Até porque eu já falei nas aulas anteriores, o corretor de Enem tem que ser obrigatoriamente formado em letras, tá? Então, como você já citou Darcy Ribeiro, né? O Brasil, sendo o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade que compõe a essência da nossa herança, que torna a classe dominante e repete a desigualdade. Então, aqui também é um caso, tá? Que você poderia ter colocado a citação dele inteira entre aspas, mas também não é obrigatório. Então, também está correta a maneira que você fez, também está perfeita dessa maneira. Aí você já explica a citação, né? Mesmo após o fim da escravidão, a discriminação contra negros não acabou, mas muito pelo contrário continuou. E eles não haviam os mesmos privilégios. Esse haviam que não ficou legal, tá? Não tinham, não possuíam, ficava uma palavra melhor, tá? Troca esse haviam. Aqui. Leis que foram elaboradas pelo próprio Estado, como a Lei de 1937. Então esse Estado aqui é com E maiúsculo, depois eu vou corrigir aqui. Primeiro de educação, em que os negros não podiam ir à escola, e a lei de 1950, a lei das terras, em que eles não podiam ser proprietários. Você citou dois fatos históricos, que eu não me lembro, acho que eu não citei isso no texto motivador, o que é bom, você trouxe de fora. Com a exclusão dos afrodescendentes, a ausência da presença deles se fez mais comum, o que pode ser visto na política, onde não vemos muitos cargos ocupados por negros. Está muito bem escrito, mas eu não sei, talvez eu queria ter lido um pouco mais do teu ponto de vista aqui. Tá? Faltou um ponto de vista um pouquinho mais forte, como esse tema pede. Vamos ver na intervenção tua. Para poder solucionar, esse poder tira, tá? Eu vou te falar uma frase que eu já falei para os outros aqui. Eu aprendi de um professor chamado Wilson, na método ensino médico na intimidade de vocês. Numa redação, e ele foi um autor de gramática, tá? Usado até hoje no Brasil. Ele fala assim, numa redação, toda palavra que você pode tirar, você deve, porque ela está lá. Mas, né, eu nunca me esqueci, é isso, né? Então, se você tirar o poder, não fica da mesma maneira a frase, fica, então tira, né? Então, para solucionar esse problema, tá, deveríamos aumentar, tira aqui, tá, até porque você tem que ser enfático, você está mostrando que você está apresentando a solução, né? Para solucionar esse problema, deveríamos aumentar o conhecimento e a consciência das pessoas sobre as vezes em que os brancos tiveram mais vantagem do que os negros. Então, aqui só, talvez a parte mais falha sua, Camille, foi na intervenção, o que é justificável, que você não assistiu as outras aulas. Precisa ficar bem claro quem está fazendo, o tal do agente, tá? Quem é esse? Você colocou deveríamos? Deveríamos. Você tem que explicar quem são essas deveríamos. O poder público, você tem que colocar o governo federal, através do Ministério do MEC, ou através de um outro. Então, você tem que ser detalhista aqui, tá, Camille? Então, nas próximas redações, preste atenção nisso aqui. Então, no agente não está muito claro. Aí, na maneira, você já melhorou. Poderiam ser feitos cartazes, tá, para conscientizar as pessoas desse problema. Ok. E aí depois você volta a contextualizar. Em um trecho da música Esses Otários diz que nossos motivos para lutar ainda são os mesmos, o preconceito e o desprezo não são iguais. Explica a realidade do ser humano, a realidade de que somos todos iguais. Tá? Então, depois eu vou escrever, tá, mas de maneira geral aqui. Eu te daria no C1 próximo de 200, tá? Entre 160 e 200, talvez até 200, se eu não contei o número de linhas, mas se tiver no mínimo 23, eu daria 200. No C2, você não fugiu do assunto em nenhuma parte, se bem que talvez você poderia ter sido mais enfática no desenvolvimento, mas também daria 200, tá? Você está com 400 aqui. No C3 e no C4,
Há uma estrutura aqui, mas eu achei que faltou argumentação, Camille. Tem muita coisa que você poderia ter argumentado aqui, alguns outros pontos importantes, né? A questão citar, sei lá, citar o caso, poderia ter citado esse último aqui do rapaz que mataram nos Estados Unidos, algum exemplo nacional brasileiro, a citação, a eterna briga, discussão entre sociedade e polícia, né? Então tem muita coisa que poderia ter sido abordada, né? Então, como você escreve bem, sempre procure escrever próximo das 30 linhas, né? Então, nunca peque, né, por isso, pelo excesso. Deixa eu ver quantas tem aqui. 4... Não, até que não tem 27, até que tá. É que a tua fonte ficou grande, né? Então talvez uma fonte padrão ficaria um pouquinho melhor. Mas no C3, no C4, você trouxe elementos externos, você citou bem, no C4 teu tá próximo de 200, tá? Eu daria 160 no C4 e 140, 120 no C3. E o C5 só que tá falho, tá? O C5, apesar de estar bom, eu te daria um 120 aqui, entre 100 e 120, porque pela falta da gente, e poderia terminar. Mas é uma redação que, sem fazer conta, aqui é padrão 800. Tá? Para um aluno de 8º ano, você está num patamar excelente, tá? Parabéns mesmo. Eu não sou de elogiar quando não é verdade, tá? Ok? E os outros já sabem, não fiquem magoados com minhas críticas quando eu critico, porque é para vocês melhorarem, tá? Às vezes eu tenho certeza que vocês não vão ficar, né? E você está num patamar muito bom, Camille, tá? Então você já tem uma cultura geral, fica claro aqui. E você é só para aperfeiçoar. Você vai chegar tranquilamente no 3º ano num patamar próximo de 200. Tomara que você continue conosco no ICE e que eu seja seu professor, que você continue no curso aqui, que eu vou me dedicar bastante, tá? A você também nisso, assim como eu me dedico aos outros. Vamos lá agora ao próximo. Depois é a Camille. Deixa eu ver quem que está aqui. Deixa eu fechar. Não vou salvar, que depois eu vou... Eu sempre escrevo aqui nos comentários a nota, tá? Depois eu vou colocar aqui. O próximo aqui é a Raquel. Raquel, você deixou, né? Pode também, né, Raquel? Só dá um okzinho para mim, só para eu ter certeza. Sim, tá. Vamos lá, agora da Raquel. Acho que a sua, Raquel, eu tinha até salvo já. Deixa eu até ver. Quando você me mandou aquela hora, que você mandou em JPEG, né? Em foto, deixa eu só... Não tá aqui. Depois eu volto lá. Deixa eu abrir de novo. Ah, 10 de agosto, é essa aqui. Só vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Apesar de eu estar de óculos. Opa! Vamos lá. Vocês conseguem chegar aí, né? Vamos ler a tua redação, então. Em 1500, os espanhóis chegaram ao Brasil com o intuito de colonizar e aplicar a hierarquia baseada em diferença de poder. Muito bom, tua frase inicial. Com extravagância, interessante essa palavra, em busca de... Peraí. Com extravagância em busca à superioridade, não, aqui está errado, tá? De superioridade, tá? Esse não é o verbo haver. O racismo já se fez presente com a concretização da escravização de índios e negros nessa época. Inclusive, essa é uma das críticas que os historiadores mais fazem, né? Está bem contextualizado isso aqui também. Aí você continua. O racismo é um preconceito linguístico, não é só isso, tá? Bom, vamos lá. Causado por diferentes tipos de raça, cor e etnia. Prestes em palavras como presentes, tá? Aqui não é prestes, não, é presentes, em palavras como denegrir, que se você já usou até o vídeo de apoio, né? Que significa tornar algo escuro. Visamos que o racismo está presente, faltou um acentozinho aqui no A, está presente em todo lugar. Visamos não ficou legal também, tá? Você poderia ter colocado observamos, ou concluímos, notamos, tá? Visamos não ficou legal. De forma explícita, baseia-se em uma luta por uma vida normalizada, onde enfrentam rejeição, medo de aproximação e humilhação. Boa argumentação. São visíveis reações de espanto ou surpresa, de pessoas com estilo distinto, um negro ocupando um cargo elevado, apresentam um olhar indiferente ao se deparar com os negros com roupas não formais, que mesmo
que mesmo são humilhados e assemelhados a bandido. Eu entendi teu raciocínio, mas ficou confuso na maneira que você escreveu aqui, tá Raquel? Você está querendo dizer que até que, além da discriminação do branco, o próprio negro discrimina o negro, né? Quando ele vê um... É isso que eu estou entendendo, né? Deixa eu ver se foi isso. Né? Você colocou assim, ó. Isso é importante, você não pode deixar muito aberto para o corretor interpretar, tá? Menções de espanto e surpresa de pessoas com estilo distinto. Ah, tá. Não foi isso que você quis dizer, não. Tá? Agora eu estou entendendo melhor. Você poderia ter colocado como, por exemplo, um negro ocupando um cargo elevado, estilo distinto, ou um negro ocupando... Você repetiu... Peraí. Você repetiu 2 vezes a mesma coisa aqui. São visíveis ações de espanto de pessoas com estilo distinto. Pessoas com estilo distinto, um negro ocupando um cargo elevado, apresentam um olhar indiferente ao se deparar com os negros com roupas não formais. Não, eu que tinha lido errado, tá certo. Que que são, tá? Tira esse mesmos aqui, são humilhados e assemelhados a bandido. Deixa eu ver o final aqui. Raquel cortou, acho que a última... Deixa eu ver se diminuindo, volta aqui. Não, tá aqui, vamos lá. Segundo Carol Conca canta, negro, branco, rico, pobre, o sangue é a mesma cor. Gostei, colocou entre aspas, tá perfeito. Aqui é SC, tá? Com a conscientização de todos se faz no respeito, onde oportunidade se serve a todos. Aqui tem um errinho também, esse A não é craseado, tá? Onde oportunidades servem a todos, ficaria melhor. Coíbe a ampliação. Não, cabe, né? Eu não estou entendendo aqui. Isso aqui é um I, essa palavra aqui que eu não entendi qual que é ela. Caibe a ampliação de leis como a lei de cotas e a lei número 7716 de 1989, que detém a quem pratica preconceitos de raça e de cor. O fim do racismo se vence com o principal respeito. Vamos lá. A tua estrutura, Raquel, já está escrevendo, eu vou falar em vocabulário, tá? Eu já até te falei isso antes, você está escrevendo muito melhor do que você escreveu no passado, o vocabulário é visível que melhorou. Mas essa redação está um pouco confusa. Eu estou entendendo assim, que você está... Eu estou entendendo as tuas ideias, mas na hora de colocar, talvez você tenha atropelado um pouco, você poderia ter colocado mais argumentos, ter explicado melhor o que você escreveu. Talvez não colocado tantos argumentos, explicado melhor. Então, vamos lá do início, né? Os espanhóis chegaram ao Brasil, continuam colonizando a pequena hierarquia, tá ok, muito bom. Extravagância, essa palavra que eu achei que... Eu gosto muito dela, mas eu não sei se ela seria adequada para isso, né? Em busca da sua... e também eu achei que ficou fora de contexto, eu não entendi o que você quis dizer aqui, tá? Com extravagância em busca da superioridade. O racismo já se fez presente com a concretização da escravidão de índios e negros nessa época. Tá, a introdução tá ok, você já deu até o teu ponto principal. Aí vamos ver a tua argumentação. Você começa falando que o racismo é um preconceito linguístico, sei lá, é muito mais que isso, né? Causado por... Tá bom, você quis definir a questão do racismo, tá ok. Aí você citou aquela questão de denegrir que estava lá no vídeo, né, no vídeo de apoio. Então, é bem legal, bem interessante. Aí você fala, que ele é uma luta. Na verdade, aqui, Raquel, você perdeu muito tempo explicando o que é racismo, o que é o racismo, né? Então você continua falando que é uma luta por uma vida normalizada, fala da questão da rejeição, da humilhação. Aí se cita um exemplo que é muito pertinente, tá? Mas eu achei que você perdeu muito tempo nesse exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas no mesmo exemplo. Você precisava ser mais concisa aqui, embora o exemplo seja muito relevante, tá? Quando a sociedade vê um negro ocupando um cargo de sei lá, direção, de alta gestão, ele entende como algo estranho, né? Foi isso que você quis dizer. Mas você poderia ser mais concisa aqui. Aí você fala da Carol Conca, né? Depois da cantora, né? Essa parte está muito bem feita também. Tá? A intervenção, a mesma coisa, faltou quem, tá? Você fala em ampliar a lei. Você tem que deixar claro quem que vai ampliar isso, tá? Ok, eu sei que lei quem amplia o Congresso, o Senado, o Congresso também, mas tem que colocar sempre, tá? Então coloque, o governo poderia discutir, né? Aí nesse caso não seria nem só ampliar, talvez fiscalizar a aplicação dela, né? Você poderia ter entrado.
eu achei que também a intervenção está incompleta, tá? Principalmente na parte da explicação dela aqui também. E no final você terminou com uma frase contundente, que é interessante, né? Ele se vence com o principal respeito. É importante, você fez o fechamento, tá? Isso é legal. É importante você fazer o fechamento. De maneira geral, em relação a essa redação, ela está no patamar das outras suas, tá, Gal? Mas a gente não vai melhorar isso, eu quero trabalhar com você. Por isso que eu falo, para mim é importante o número grande de redações, que eu já começo a ver onde eu preciso trabalhar melhor. Eu vou trabalhar muito com você essa questão da argumentação aqui. Em relação a erros de ortografia, você tiraria entre mais ou menos uns 120. Teve muito errinho bobo aqui que você cometeu. Tá? Depois eu vou marcar eu vou colocar em vermelho, tá, na foto, e vou te mandar. 120 no C1. Você não fugiu ao tema, tá? Mas também não ficou perfeito. Tem algumas coisas que ficaram um pouco confusas. Daria um 160 no C2. No C3 e no C4 eu achei que você pecou, tá? Eu achei que faltou mais argumentação, faltou ficar mais claro, não tá naquela linha de tese e argumentação. Eu te daria 100 em cada um, tá? No C3 e no C4. Aqui. E o C5 também, a tua intervenção não tá ruim, mas também não tá lá essas coisas, né? Você colocou, faltou o agente, tá de maneira mais clara, você colocou um 120. Então, uma redação numa conta básica, aqui está num patamar entre 650 e 700, um patamar quase 700, né, eu acho, né? Entre 600 e 700, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá tranquilo, então, Raquel, é isso. Então, você, Raquel, a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor a questão da argumentação no desenvolvimento, tá? A citação só foi legal, o teu início está legal, mas vamos trabalhar a questão do raciocínio lógico. Escreveu, argumentou. Tá? Ok? A próxima aqui, deixa eu ver quem que é. A da minha lista aqui é a Isis. A Isis está aí ainda? Deixa eu ver. Pode ser a sua, Isis, sim ou não? Se não quiser, não tem problema nenhum. Não? Tá bom. Deixa eu ver a próxima. Depois eu te mando pelo portal, tá? Pode ficar tranquilo. Até o final da tarde já está no portal. Depois a Isis é a Ana Carolina. Ana, você falou que podia, né? Ana está aí ainda? Só me dá um ok para eu saber se pode, né? Tá bom. Em primeira análise, quase princípio. Olha, já começou, né? Bem. O racismo é uma percepção social baseada em diferenças e, por mais ininteligível que pareça, é recorrente no Brasil. Perfeito até agora. Há uma certa diferença no racismo brasileiro com o estadunidense. Seguindo pelos Estados Unidos, ocorre o chamado gota de sangue, isto é, se 1% do sangue tem genética negra, a pessoa é negra. Entretanto, o Brasil utiliza o colorismo, variando entre a quantidade de traços genéticos. O colorismo é uma forma de racismo. Olha que argumentação interessante, eu não tinha visto isso, tá? Eles falaram isso naqueles vídeos de apoio, que isso para mim é até novidade. Eu vi só um vídeo de apoio, o outro assisti uma parte, bem interessante. Viola Davis já falou acho que eu não me lembro se eu tinha citado o documentário dela lá no Comuns para Assistir. Foi a primeira mulher negra a ganhar o Emmy Oscar. Em seu discurso falou sobre Harriet Tubman, uma ativista americana que resgatou mais de 700 escravos. Libertei 1000 escravos. Podia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Muito boa essa contextualização. A frase pode ser utilizada no contexto atual, onde sucede a falta de estudos na grade escolar a respeito do tema debatido, também ancestralidade histórica, ao menos a criação do Museu da Escravidão. Okay. E aqui vamos ver se você já vai na intervenção. A criação das cotas foi uma forma de melhorar a condição de conhecimento acadêmico, auxiliando aqueles e dando oportunidades necessárias. A empresa Ambev é um exemplo recorrido, onde há o projeto de contratação com pessoas negras, quebrando a preconcepção de empregado de baixo cargo. Tendo em vista o dissertado, a reeducação da sociedade deve ser proposta pelo Ministério da Educação, em parceria com o IFAM, criando o Museu da Escravidão, explicando o racismo enraizado pela nossa cultura, e assim, quebrando aquelas partes do cotidiano que praticam racismo. Parte dos impostos arrecadados pelo Ministério da Cultura e Receita Federal deveria, ficaria melhor, ser destinada a questões afirmativas e representativas. Olha, Ana, sim, também sendo bem franco com você, acho que foi a melhor redação tua que eu já vi, tá? Que eu já recebi. Aqui a tua melhora foi absurda, tá? Em relação, já estava numa linha, tá? De melhora, é uma redação muito boa essa aqui tua. Já vou falar o que está com as pequenas falhas, mas de cara, você já se definiu o racismo.
tá? Se fez analogia com os Estados Unidos, se entrou com essa questão do isso aqui não estava no vídeo de apoio, né? Que eu passei vídeo de apoio para vocês. Você trouxe um elemento de fora, um outro questionamento, introdução impecável, tá? Perfeito, não tem nenhum erro de ortografia. Você cita a Viola Davis, tá? Tem até o documentário dela, que eu acho que eu coloquei lá também, tá? Citou também outro trecho de fora, né? Que é citou a frase da Harriet, né? Que podia ter, essa frase é muito interessante, né? Que as pessoas sequer sabiam o que eram, né? E aí você explicou, você falou, você explicou, né? Então a frase pode ser utilizada no contexto atual, onde sucede a falta de estudos na grade escolar a respeito do tema debatido, também ancestralidade histórica. Talvez aqui você poderia ter ido até um pouquinho além, tá? Explicando um pouquinho mais o que essa frase quer dizer. Ao menos a criação do Museu da Escravidão, mas eu entendi, tá? E aí você vai na intervenção, que também está muito bem feita. No início eu já ia falar que não tinha um agente, mas depois você entrou. Aí você abordou a questão das cotas também, quer dizer que foi uma ação afirmativa, bem feita. Você citou a Ambev, tá? Trouxe um exemplo de uma empresa privada que tem um projeto eu também não sabia disso, né? Aí você entra com a intervenção diretamente, né? O IFAM, junto com deveria criar um museu, o Ministério da Educação, em parceria com o IFAM, deveria criar um museu da escravidão, explicando o racismo realizado pela nossa cultura e assim quebrando aquelas partes do cotidiano que praticam racismo. Faltou aqui, Ana, eu entendi a criação, mas como que esse museu seria utilizado? As pessoas iriam lá, seria um museu itinerante, entendeu? Você poderia ter explicado melhor aqui, tá? Faltou só isso aqui na intervenção. Faltou uma explicação melhor em relação a isso. Aí agora você vai falar da viabilidade, né? Parte do imposto arrecadado pelo Ministério da Cultura e Receita Federal deveria ser destinado a questões afirmativas e representativas. Eu achei que ficou um pouquinho vago aqui também, tá? Você falou qual parte você poderia citar também, poderia ter, mas também não está ruim, não. Mas vamos lá. C1, eu não me lembro de ter visto nenhum erro de ortografia que eu te daria 200, tá? No C2 você não saiu do tema em nenhum instante, também te daria 200. No C3 e no C4 você não citou nenhum. Você citou, embora você tenha citado a Harriet Tubman, né, a questão da argumentação é que eu sou meio chato, né? Então você não trouxe, deixa eu ver, além dela, nenhum outro autor de fora. Eu te daria uns 160 em cada um, tá? No C3 e no C4. E no C5. Faltou explicar melhor, eu daria 160 também, mas é uma redação aqui que você perdeu, deixa eu ver, foi 120 pontos só, 880, mais ou menos isso, né? Uma redação quase para 900, tá? Então é uma redação excepcional, Ana, parabéns, tá? Faltou trabalhar um pouquinho melhor só a argumentação aqui e explicar melhor a intervenção, o resto é perfeito. Se você mantiver esse padrão aqui também, nem você também já está num patamar de 900 para cima, fácil, tá? Deixa eu ver se tem alguma... Ok? Vamos ao próximo lá, então? Posso ir para o próximo, né? Deixa eu ver se tem, né? A Isis, a Ana... a Júlia, tinha faltado da Júlia, né? A Júlia é a última aqui. Você mandou 3 documentos aqui, me ajuda aqui, Júlia. Da 12 de agosto... Qual que... Peraí. Você está vendo aqui, né? Tem esse documento 7, acho que eu estou deduzindo que é esse aqui, Formas de Combater o Racismo Estrutural no Brasil, tá? Acho que os 3 são DOC. É outro déficit habitacional. Deixa eu tentar por esse último aqui, que foi o que você mandou por último. Que às vezes é esse, às vezes você fez aquele e você refez. Não, foi frases, tá? São as frases que você mandou também, bem legal, tá? Então deixa eu fechar. A redação deve estar aqui, ó. Depois eu vou olhar as frases com mais cuidado. A redação é essa aqui, né? Só para eu ter certeza. Você já até colocou a nota, tá? Não, você não pode colocar de 0 a 700, tem que ser 700. 0 a 700 é um intervalo muito grande, né? Restrinja isso, né? 600 a 700, tá? Não é assim. Tá? Então restringe um pouquinho mais. Vamos lá, vamos ler a tua então.
Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas históricas, culturais, institucionais e interpessoais de uma sociedade. Também começou muito bem. Um exemplo de racismo estrutural, cabelo crespo, entre aspas, ótimo, porque aí você, quando você coloca essa entre aspas, você está dizendo que você não está, porque essa palavra, até, inclusive, ela é usada até de maneira, ela é considerada até preconceituosa, né? O cabelo crespo é um cabelo feio. Perfeito. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão em 1988, com isso deixando milhares de escravos sem amparo. Mesmo depois de 130 anos de abolição, aqui faltou uma virgulinha depois da abolição, a situação econômica da população negra continua inalterável e mesmo que cresça, as pessoas ainda poderiam sofrer com a experiência do racismo. Gostei. O preto e o branco pobre se parecem, mas não são iguais. Racionais, racistas otários. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Também está correta, tá? Essa, inclusive, é a forma que é uma das formas corretas de você citar em monografia, tá? Ensino superior. Também está correta. O que isso quer dizer? Mesmo o preto e o branco serem parecidos na questão financeira, não são iguais por causa da raça. No Brasil, as pessoas de cor são tratadas de forma desigual e estereotípica. Tá? Agora, aqui você já cometeu um errinho aqui, tá? Lembra que até no vídeo eu falava, a gente não escreve pessoas de cor. Todo mundo é de cor branca, de cor negra. Então, só essa palavra aqui já é um preconceito, tá? Eu poderia ter citado isso até como exemplo de preconceito, tá? Então, não é pessoas de cor, tá? Então, você pode ter colocado os negros, você pode ter colocado a raça negra ou os afrodescendentes, tá? Não use essa palavra. Eu sei que você não pensa assim, mas é aquela coisa intrínseca, né? Igual denegrir, igual aquela palavra judiar, né? Quando a gente fala, vou judiar de você, né? Judiar tá ligado a judeu, tá ligado a questão da Segunda Guerra Mundial, as câmaras de gás. É uma palavra que a gente não deveria usar também, né? Em especial em redação. Vai ter uma aula também só disso, tá? Palavras que a gente está acostumado a usar, mas que não deveriam. Tá? O termo de expressões de cor é uma delas. Deixa eu ver. Tá? Vamos lá. Essa palavra que está errada. Estereotípica. Aliás, pode estar até certo, eu não conheço, tá? Você está explicando, né? Vem de estereótipos, ou seja, sempre entre vírgula, tá? Uma vírgula antes e depois. Elas são tratadas como se fosse algo esperado, um exemplo. Toda pessoa negra mora em favela, isso é um estereótipo. Tá, ok. Para amenizar essa situação que ocorre no Brasil, o Estado poderia fazer uma lei, e nessa lei as escolas poderiam falar com mais liberdade sobre as diferenças de raças, e as crianças iriam entender um pouco mais sobre isso. Eu achei que está vago isso aqui. Ou o Estado poderia fazer campanhas e propagandas pelas redes sociais, televisão, rádio, entre outros meios, assim conscientizando as pessoas e abrindo mais os pensamentos delas sobre isso, e a situação iria se apaziguar. Aqui, Júlia, tá sua redação está muito similar à da Raquel, tá? Vocês duas precisam trabalhar um pouquinho mais na questão de explanação do que vocês querem dizer. As duas têm ideias muito boas, mas na hora de passar para o papel, às vezes fica um pouco confuso. Então, a tua introdução foi perfeita, tá? Não tenho nada a acrescentar, está muito bem feita. Aí você continua aqui, você mostrou conhecimento histórico, quando você falou que o Brasil foi o último país do continente a abolir a escravidão, eu não tinha passado isso no texto de apoio, tá? Ótimo. Você entra com outro argumento muito bom, que a situação econômica continua inalterável, não mudou nada, né? Até aqui está muito bem, tá? Aqui que talvez comece um pouco a confusão. Aí você cita racionais, na letra, né? Os racistas otários. Mesmo o preto e o branco serem parecidos na questão financeira, não são iguais por causa da raça, ok. No Brasil, as pessoas de cor são tratadas de forma desigual, estereotipo. Essa palavra aqui eu não conheço, tá? Eu vou olhar para ver se realmente é dessa maneira. Aí você está explicando a palavra, tá? Como se fosse algo esperado, exemplo, toda pessoa negra que mora em favela. Aqui também, essa construção aqui não está legal, tá? Você poderia ter colocado um ponto aqui, ou escrito de maneira diferente. Depois eu vou até analisar com mais calma, eu vou dar um exemplo, quando eu te der o feedback por escrito, como se deveria ter construído, mas essa construção final não ficou legal. Aí você entra na intervenção. Gostei, se falar para amenizar, porque é uma situação que dificilmente vai ser resolvida de vez, né, um dia. O Estado, a gente, com E maiúsculo, eu entendo que é o governo federal, ok, poderia fazer uma lei. E nessa lei as escolas poderiam falar com mais... tá? Com mais liberdade sobre as diferenças de raças. Não está confuso isso, tá? Que lei? Que tipo,
eu não entendi, o que eu tô deduzindo, que a tua ideia aqui é que você quer que as escolas debatam com mais franqueza esse assunto, é isso? Mais ou menos isso? Queria até que você escrevesse aqui. Que você está entendendo que as escolas são um pouco inibidas em relação a isso. Até falando sobre isso, eu entendi, mas a ideia foi muito boa, mas na hora de escrever não ficou tão claro, e precisa ficar claro na intervenção, tá? Tem um documentário excepcional, tá? Até se não traduzir, eu mesmo fazia a legenda. Deixa eu achar ele aqui, eu tenho ele aqui. Ele foi feito em 2 partes, ele está rodando o mundo agora. Eu tenho Black Mirror aqui que eu li para vocês, tá tudo aqui, tá? Os seriados que eu acho relevantes eu guardo tudo aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Esses são documentários que tudo que eu acho relevante para vocês eu salvo aqui, né? Eu vou esperar abrir. Esse aqui, The School That Tried to End Racism. É um documentário, ele passou, não tem nem um mês lá fora. Ele se chama assim, A Escola que Tentou Acabar com o Racismo. Ele mostra um experimento feito numa escola da Inglaterra, não me lembro se foi na Inglaterra ou da Escócia, acho que foi da Inglaterra, com os alunos do Fundamental 2 Ensino Médio, excepcional, tá? É um documentário, logo, se já não tiver, eu acho que ainda não tá, já vai estar em alguma grande daqui, tá? Ele foi, acho, do Channel 4, deixa eu ver se foi do Channel 4 ou se foi da BBC, só para eu vou colocar aqui. Se não tiver em um mês, eu mesmo vou traduzir, ele é tão relevante que eu acho que ele é da BBC esse documentário. Não, do Channel 4, que é um canal também muito legal, tá, sobre isso. Ele vai nessa linha do que você escreveu aqui, tá, Júlia? Por coincidência, eu acho que você você não viu, né, esse documentário, mas ele trata de que o racismo deve ser discutido em sala de aula, em especial. E a escola fez esse experimento. Ela pediu autorização dos pais, gravou, e aí durante, acho que um mês, eles fizeram alguns experimentos, algumas experiências com as turmas, e aí eles depois mensuraram como mudou a percepção dessas crianças e jovens em relação ao racismo, tá? Depois eu vou passar ele para vocês aqui, como eu falei, se não tiver na Netflix daqui a um tempo, eu traduzo, eu quero passar um dia ou envio para vocês, vocês devem assistir. Vai abrir muito a mente de vocês em relação a novas ideias ligadas ao assunto do racismo, que é um assunto, como eu já disse, que não foi abordado nem de maneira direta e certamente vai ser logo, tá? E aí você dá, aqui é um erro de construção, tá? Evita começar a frase com ou, não que não possa, mas são situações raras, tá? Você poderia ter colocado assim, o Estado poderia também, tá? Mostrando uma segunda ideia, fazer campanhas e propagandas pelas redes sociais, televisão, entre outros meios, assim, conscientizando as pessoas e abrindo mais os pensamentos delas. Abrindo o pensamento ficou uma linguagem informal. Você poderia ter colocado assim, abrindo melhorando a percepção delas em relação a assuntos ligados, né, ao racismo, tá? Ficaria melhor. Então, você fez a intervenção clássica, 2 ideias, tá? Colocou. Vamos lá em relação à nota. No C1, você perderia alguns pontinhos, porque eu achei que se tem lugar que tem vírgula demais, tem ponto e vírgula que eu achei que não ficou bem colocado aqui. Depois eu vou passar de maneira mais clara para você, eu te daria, mas mesmo assim a nota não seria ruim, não. Entre 140 e 160, tá? No C2 você não saiu do assunto do tema em lugar nenhum, de 160 a 200, tranquilo, tá? No C3 e no C4, que eu achei que você pecou um pouco na argumentação, poderia ter argumentado de maneira melhor e até mais, então eu daria uns 120 em cada um. E no C5 também, de 120 a 140, tá? Mas está mal explicado, então daria 120, mas mesmo assim, tá no patamar até um pouquinho superior, tá? Tá de 700 você perdeu aqui 240 pontos, mais ou menos, então, Tá no patamar 700, se eu não me lembro do C1 e C2, mais ou menos, tá? Que você tiraria. É isso que eu vou passar para você. Tá uma nota boa, tá? Então, você errou, tá no limite maior aqui, não do menor, tá? Jamais coloque 0, que isso é uma redação que não tem como você tirar 0. Mas dá para melhorar, tá? Eu vou trabalhar isso, tá? Mais especificamente com você, Raquel. Colocar melhor no papel as boas ideias que vocês têm. Vocês têm ideias muito boas, precisa só externar isso para o papel, ser mais didático. E isso aí é com prática. Deixa eu voltar lá. Não tem problema, tá? Ficou muito trabalhando, não tem problema. Não faltou ninguém, né? Os que mandaram, nenhum de vocês tinha mandado mais. Tá ok, gente? Então, desculpas por ter demorado mais na aula, quase 2 horas de aula aqui com vocês.
Eu vou depois, tudo isso que eu falei aqui com vocês, eu vou escrever para cada um de vocês. Eu queria que vocês me mandassem alguma dessas redações antigas, escolham um tema dessas aulas passadas aqui e me mandem para a aula que vem. Na aula que vem eu vou continuar falando sobre citações, eu vou entrar agora na parte de poesia, como citar poesia em Enem é um pouquinho diferente, demanda uma aula, e vou trabalhar mais também essa questão de parte teórica, tá? Vou fazer vocês escreverem também, tá? Minha parte era isso, então. Alguma pergunta alguém queira fazer? Pode, Júlio, qualquer um, tá? Não se prendam até, pode ser até que algum professor de vocês tenha passado, o Carlos Curado, a Yara, a Vera, sem problema nenhum, tá? Algum cursinho que vocês façam, qualquer tema, tá? Se quiserem passar até contextualização, se for algum tema que tenha texto de referência, texto de apoio, pode colocar, pode mandar também, sem problema nenhum. Algum tema que vocês estejam confortáveis. Ok? Mais alguma pergunta? Então é isso, gente. Queria agradecer vocês por hoje, tá? Novamente, desculpas por ter demorado. Eu vou editar essa aula à noite. Acho que à noite já vai estar na plataforma para vocês e no canal do YouTube nosso. Obrigado, então, vocês, e até a aula que vem. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. E novamente, seja bem-vindo, Andrei. Tá? Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me manda mensagem.